Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 7, Fenômenos Psíquicos no Evangelho. Nesta aula nós vamos estudar o que são os milagres à luz da doutrina espírita e conhecer alguns fenômenos psíquicos propiciados por Jesus durante sua jornada aqui na Terra. Primeiro tópico, milagres. Os fenômenos psíquicos realizados por Jesus, por seus apóstolos e demais discípulos, eram tidos como milagres ou de ordem sobrenatural. A doutrina espírita veio esclarecer quanto à origem e à forma de manifestação desses fenômenos, provando a possibilidade deles. Se nós formos buscar a etimologia da palavra milagre, vamos ver que milagre significa algo extraordinário, algo fabuloso. Mas com o passar do tempo, o uso desse termo milagre, ele foi sendo distorcido. Para a visão geral, quando se fala em milagre, se fala em algo que extrapola as leis naturais, algo extranatural. E no sentido teológico, é visto como algo que não pode ser explicado pela visão do mundo material. No sentido teológico, então, seria uma derrogação das leis naturais e algo que só poderia vir do poder de Deus. Então, o milagre ele toma uma conotação de algo que é inexplicável, algo que, à luz da visão humana, não pode ser esclarecido, não pode ser identificado sua origem, o que gerou aquele fenômeno, e a consequência é algo que é desconexa da causa, porque se vê a causa como unicamente a ação de Deus. O que se vê então, principalmente na igreja, é que o que é visto como milagre é algo que não tem uma causa explicável. Então, se a causa não pode ser explicada, ela é tido como um milagre. E mais, se compreende o milagre como um fenômeno sobrenatural. E esse fenômeno é visto como algo isolado, algo que não pode ser repetido, algo que é exclusivo. Mas se nós formos olhar na ciência, o desconhecimento que temos e que a maioria das pessoas tem das leis científicas, dos fenômenos científicos, também pode nos levar a acreditar que determinados fenômenos científicos sejam milagrosos. O que difere é exatamente a incompreensão do fenômeno. Essa incapacidade de compreender o fenômeno é que às vezes faz com que ele seja qualificado como algo milagroso. Nesse sentido, quando olhamos aqui para a doutrina espírita, nós nos deparamos então com um conhecimento sobre fenômenos psíquicos, fenômenos mediúnicos e anímicos. E a compreensão desses fenômenos faz com que nós tenhamos mais lucidez na apreciação daquela situação e na compreensão de que o milagre, ele traz em si um fenômeno que ele pode ser sim explicado. Portanto, quando aprofundamos o estudo da doutrina espírita, nos deparamos com a compreensão dos fenômenos fluídicos, a questão do fluido universal, o fluido vital, princípio inteligente e espírito, perispírito, a compreensão desses conceitos, das características, dos princípios que os regem, nos permite, então, avaliar situações que antes eram consideradas como milagres, como fenômenos inexplicáveis, e verificar nesses fenômenos um sentido, uma aplicação de um princípio, uma aplicação de uma lei divina. Então, nós vemos que aquilo que antes parecia não ter explicação e ser um fenômeno milagroso é, na verdade, o funcionamento das leis divinas, só que das leis que não se aplicam aqui no plano material, porque elas são estritas ao plano espiritual. Elas reverberam, elas repercutem aqui no plano material, mas elas têm sua origem na esfera espiritual. Isso fica bem claro quando nós nos deparamos, por exemplo, com os fenômenos que nós até já estudamos no ESD, como o magnetismo, o sonambulismo, êxtase, dupla vista, hipnotismo, catalepsia,
anestesia, transmissão do pensamento, presciência, cura instantânea, as possessões, as subjugações, obsessões, aparições, transfigurações e tantos outros fenômenos que são detalhados no Livro dos Médiuns. Interessante que boa parte desses fenômenos eles são retratados na Bíblia, nos Evangelhos. E isso faz com que nós percebamos que esses fenômenos eles não são nada miraculosos, são frutos da excelsitude do Espírito de Jesus, da sua nobreza, da sua extrema elevação, que permite a ele produzir esses efeitos que nós, na nossa imperfeição, avaliamos como milagres. Sendo assim, o Espiritismo não produz milagres nem prodígios de qualquer natureza. Há uma explicação lógica e racional para a manifestação dos fenômenos psíquicos. O Espiritismo, então, assim como outras ciências como a física, a química, a astronomia, vem apresentar seus princípios e, através desses princípios, explicar os fenômenos que ocorrem. E é na análise desses fenômenos que vemos uma das vertentes do Espiritismo, que é a vertente científica, justamente porque encontra elementos que têm princípios próprios e esses elementos eles repercutem em efeitos. Eles podem gerar situações a depender daquelas pessoas que estão aplicando aqueles princípios. Então, assim, fica desmistificada aquela visão do milagre e podemos ver e avaliar que o Espiritismo vem aqui, mais uma vez, levantar o véu sobre situações que até então eram incapazes de compreensão pelo homem. E como diz Kardec, o Espiritismo, assim como toda a ciência, vem revelar fenômenos que até então o homem não conseguia entender. Assim como a astronomia revela os fenômenos da órbita dos planetas em torno do Sol, revela o movimento dos astros no céu, assim como a química vem revelar a conexão dos elementos químicos formando novas substâncias, e a física, as forças invisíveis como a gravidade, a eletricidade e suas aplicações, também a doutrina espírita. Ela vem apresentar fenômenos decorrentes de princípios inerentes à ciência espírita. O Espiritismo desmistifica o caráter sobrenatural dos fenômenos psíquicos, explicando-os de forma simples e consistente. Muito dessa visão miraculosa de fenômenos que nós entendemos como espirituais decorre exatamente de que são fenômenos desencadeados no mundo espiritual e que repercutem no mundo material. Como são fenômenos que escapam aos nossos olhos, ao menos daqueles que não possuem uma mediunidade de visão, isso faz com que o homem, então, ele tenha mais dificuldade de compreender a ocorrência desses fenômenos. Segundo tópico, Jesus e os fenômenos psíquicos. Os fenômenos psíquicos intermediados por Jesus, em razão da excelsitude do seu espírito, são por demais complexos para supô-los como de natureza mediúnica. É difícil imaginar que Jesus tenha agido como médium de outro espírito. De início, nós precisamos compreender que estamos falando de Jesus, do Espírito Superior, governador espiritual da Terra, Espírito enviado por Deus para guiar a humanidade. Essa excelsitude de Jesus faz com que ele consiga produzir fenômenos que para nós são incompreensíveis e inatingíveis dada a nossa inferioridade. Mas ele mesmo, Jesus, disse-nos que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos coisas ainda maiores do que as que ele fez. Então cabe apenas a nós, na nossa jornada evolutiva espiritual, trilhar os caminhos do Mestre Guia Jesus e assim entender e desempenhar um dia as mesmas atividades, os mesmos labores, trabalhos e potencialidades do Mestre Jesus. Mas isso é um ápice de uma jornada espiritual.
Os fatos relatados no Evangelho nada tiveram de milagroso, no sentido teológico do termo. Estavam fundamentados nas faculdades e nos atributos excepcionais do seu Espírito. Precisamos compreender que Jesus estava aqui na Terra encarnado, estava utilizando uma veste carnal e por isso ele aparentava as mesmas limitações do homem normal. Só que Jesus era um espírito, é um espírito extremamente elevado, um espírito de categoria de espírito puro, dos mais elevados que já estiveram no orbe terrestre e que acompanha a Terra desde sua origem. Então estamos falando de um espírito com uma vida, se é que assim podemos dizer, de milhões de anos, uma experiência que não conseguimos alcançar com a nossa percepção. E por isso, para ele, realizar esses fenômenos era algo extremamente natural. Assim como ele caminhou nas águas do mar da Galileia, assim como ele fez aplacar tempestades, ele também pôde realizar uma grande variedade de fenômenos psíquicos. E quando vemos Jesus fazendo as curas, nós poderemos perguntar: seria Jesus um médium, um curador? Certamente que não. O médium, ele é um intermediário. E Jesus, na sua condição de espírito puro, ele não precisa de intermediários. Ele não seria, melhor dizendo, um intermediário. Ele agiria por sua própria condição espiritual. Então, o médium, ele é um intermediário. É aquele que precisa de um espírito mais elevado para desempenhar determinadas atividades que a ele não é possível, dada a sua condição. Mas aqui estamos falando de Jesus e certamente ele não necessitava da intervenção ou de funcionar como um intermediário de nenhum espírito. Não significa que ele não buscasse o auxílio, tanto é que ele foi auxiliado por apóstolos, por discípulos, mas o auxílio em determinadas atividades. Nesses fenômenos psíquicos, conhecidos como milagres, nenhuma intervenção Jesus teve de espíritos de qualquer ordem. Jesus agia com a sua condição de espírito puro, por isso que ele desempenhava esses fenômenos que para muitos são milagres. Dentro dessa visão, nós conseguimos compreender então que os fenômenos eles eram decorrentes de fenômenos magnéticos, manipulação de fluidos, situações que para Jesus eram simples, dada a sua excelsitude. Mas Jesus mesmo, em alguns momentos da Bíblia, utiliza o termo milagre porque ele precisava falar numa forma que aqueles homens pudessem entender. Então ele não poderia explicar sobre magnetismo, sobre manipulação de fluido, sobre fluido universal, fluido vital, porque aqueles homens não conseguiriam compreender. Nem as parábolas que Jesus falava numa linguagem que os homens daquela época pudessem compreender. Eles conseguiam entender ali a essência das parábolas, quanto mais Jesus explicar sobre questões um tanto quanto complexas, como é a manipulação de fluidos, o magnetismo animal, isso causaria maior dificuldade de compreensão para os homens que ali estavam vendo aqueles fenômenos. Por isso que Jesus, em alguns momentos, ele mesmo se refere a milagres como aquilo que ele fazia, mas ele sempre deixava claro que todos nós teríamos um dia a mesma condição de fazer aquilo que ele fazia. Bastava fortalecer a fé, praticar o bem e agir com caridade para com o próximo. Terceiro tópico: alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus. 3.1 Fenômeno de dupla vista. Este fenômeno pode ser atestado, a título de exemplo, nas seguintes citações evangélicas. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 2. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair.
Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 20 e 21. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 6. Nesses trechos lidos, nós vemos a ocorrência do chamado fenômeno da dupla vista. O que é isso? É o indivíduo estar em determinado local e conseguir visualizar algo que está acontecendo naquele mesmo momento em um local distante. Esse é o fenômeno da dupla vista. E nas passagens agora apresentadas, nós vemos Jesus, ele antecipando situações ou relatando situações que estavam acontecendo em outro local. Como ele diz lá da questão da borrinha que estava presa, e junto de um burrinho, como ele diz no momento lá da conversa com os apóstolos que alguém iria lhe trair, ou quando ele diz a Pedro onde ele deveria lançar a rede para colher os peixes. Como Jesus poderia saber que os peixes estariam naquela posição? Exatamente, dada a sua condição, ele conseguia, através do pensamento, deslocar do seu pensamento e a sua visão, aí não a visão do corpo físico, a visão do corpo espiritual, do perispírito e do espírito, ele conseguia deslocar e ter a visão do que estava acontecendo naquele local ou em determinado tempo. Esse fenômeno só é possível em espíritos de larga envergadura, como era o caso do Cristo. É o caso de Jesus. 3.2 Fenômenos de cura. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si então saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isso fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Não resta a menor dúvida que de todos os fatos relatados na Bíblia, aqueles de maior expressão, de maior vulto, são os relativos aos fenômenos de cura. Porque são pessoas passando por dores, por doenças, por sofrimentos, e que em Jesus obtinham ali a redenção, obtinham a cura, a superação de uma doença muito grave, como os aleijados, os cegos, os leprosos, que recebiam de Jesus a indulgência, recebiam de Jesus o perdão de suas faltas que haviam causado aquele duro resgate. E então eles se viam curados das suas doenças. Nesse fenômeno da mulher que sofria de hemorragia, fica claro aqui um fenômeno fluídico. Quando Jesus diz que saiu uma virtude dele, é porque Jesus percebe que parte do seu fluido mais nobre teria sido captado por alguém que, provido de muita fé, de muita confiança, conseguiu receber aquele fluido bondoso e curador de Jesus. Então, um fenômeno fluídico que se passa quando essa mulher toca as vestes do Cristo. E o Cristo sabia que esse fenômeno só aconteceu não pela força do Cristo, mas pela força da fé da mulher que o toca. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia
e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 25. Aqui na situação do cego, nós temos um efeito magnético da ação de Jesus. Quando Jesus ali, ele utiliza a saliva, o barro, ele está apenas magnetizando aquilo para que aquilo fosse o veículo da transferência do magnetismo do Cristo para aquela pessoa. E depois ele vai e impõe as mãos sobre os olhos do cego. A visão começa a voltar, mas ainda não volta perfeitamente, e Jesus, como que aplicando um passe, que nós conhecemos dentro da doutrina espírita, continua com a imposição das mãos, transferindo ali o seu fluido magnético humano para aquele indivíduo. Só que estamos falando do fluido magnético do Cristo, o Espírito puro que é, com um fluido magnético altamente intenso, altamente transformador, alterador das condições do perispírito, que é onde estava a deturpação da visão daquele cego. Então Jesus atua no espírito e no perispírito para afetar e curar o corpo físico. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 15. Aqui nessa situação dos leprosos é muito interessante, porque Jesus, ele é ao contrário daqueles religiosos da época que só enxergavam a salvação dentro de suas seitas, dentro de seu grupo. Jesus, ele salvava a todos. Então, quando Jesus ele irradia aos leprosos, a cura da lepra, e pede para que eles procurem os sacerdotes, é porque ele sabia que aqueles homens, eles não eram dignos perante o sacerdote. O sacerdote entendia que eles não mereciam a cura. E Jesus, então, com isso, ele mostra a caridade, o amor indistinto às criaturas, fazendo com que os sacerdotes refletissem sobre essa visão pragmática e segmentarista das religiões. Por isso que Jesus curava a todos e conclamava que eles procurassem os seus líderes religiosos para mostrar a eles que o amor de Deus não tem rótulo, não escolhe e não segrega. Item 3.3, ressurreições. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzindo é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24 e 38 a 42. E aconteceu, pouco tempo depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade,
eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Seria contrário às leis da natureza nós imaginarmos a possibilidade de retornar à vida, a um corpo onde a vida já cessou. Com a perda do fluido vital, a gente já tem o conhecimento de que não há como retornar à vida. Então, por isso que Jesus, com segurança, principalmente no caso da filha de Jairo, ele apresenta um caso de letargia. Ele apenas diz que ela está dormindo. E precisamos lembrar que esses fenômenos, esses fatos aconteceram há mais de 2000 anos atrás, onde os conhecimentos científicos de saúde humana, de medicina, eram muito rudimentares e não se havia maiores cuidados na confirmação de um óbito. Se mesmo nos dias atuais nós nos deparamos com casos raros, excepcionais, de pessoas que ainda estavam com vida e que foram dadas como mortas, isso num aparato de equipamentos que temos, de recursos tecnológicos e que às vezes acabam fugindo situações dessa natureza, muito mais naquela época remota. Então precisamos entender que Jesus, com a capacidade dele, com o conhecimento dos fluidos, ele percebia que ali havia vida ainda, que na verdade haviam fenômenos psíquicos, fenômenos orgânicos que levavam aquele corpo a estar numa situação de inércia, mas que havia vida. Então por isso que mesmo no caso da filha de Jairo, Jesus apresenta ali apenas um estado de letargia, que ela estava ainda dormindo. Item 3.4, transfiguração. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 8. Esse fenômeno da transfiguração do Cristo está ligado ainda às propriedades fluídicas e às propriedades do perispírito. Na condição de Jesus, de espírito puro, o seu perispírito era um perispírito de absoluta luminosidade. Então, quando ele está ali naquela condição, ele entra em contato com as esferas superiores e nesse contato ele se transfigura, ou seja, ele se exibe na condição de seu perispírito. E um perispírito de um espírito puro, de alta envergadura, era uma condição luminosa. Por isso que os apóstolos relatam que Jesus fica com as vestes brancas de uma brancura que ninguém conseguiria traduzir ou repetir naquele mundo. E o fenômeno da aparição ali de Elias e de Moisés está ligado também à condição mediúnica, e nessa condição mediúnica do contato com os espíritos, lembremos que Jesus ele não precisa de espíritos intermediários para se comunicar.
Então ali ele consegue uma comunicação direta com aqueles espíritos que se apresentam e se tornam ali visíveis para as pessoas que estavam ali ao redor. No caso ali, Pedro, Tiago e João. Item 3.5. A aparição de Jesus após a crucificação. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz esteja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 22 e 26 a 30. Antes da aparição aos discípulos, Jesus se manifesta perante Maria Madalena e outras mulheres. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 7. Confirmando assim a sua ressurreição. Aparece mais tarde aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. A questão das aparições de Jesus após sua crucificação são fenômenos perfeitamente explicáveis dentro da doutrina espírita. A condição de Jesus fez com que ele rapidamente, retornando ao mundo espiritual, estivesse em condições de se apresentar para os seus discípulos. E não só isso, que ele se apresentava aos seus discípulos e inclusive materializava, densificava o seu perispírito. Por isso que os apóstolos conseguiam tocar nele, tocar nas chagas dele, justamente porque ele densificava o seu perispírito, que é um fenômeno também bastante conhecido dentro do estudo da doutrina espírita. Dentro do estudo desses fenômenos, precisamos reconhecer a importância deles para enxergarmos a excelsitude do Cristo. Lógico que esses fenômenos, Jesus ele operou aqui na esfera material, mas não podemos esquecer que Jesus ele desempenha um papel muito mais nobre, muito mais elevado e respeitável na esfera espiritual, na condição de governador espiritual da Terra. E assim, precisamos reparar que o maior trabalho de Jesus, o maior milagre de Jesus, foi o milagre de iluminar as consciências de uma humanidade ainda tão embrutecida. E essa iluminação de Jesus perdura por mais de 2000 anos e perdurará por toda a eternidade, como suas próprias palavras legadas no Evangelho de João. Então, reconheçamos que a excelsitude de tudo que Jesus fez na Terra é um pequeno fragmento da capacidade de Jesus de transformar a vida da humanidade. Esse era o conteúdo da nossa aula. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima semana com mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Muita paz e muita luz.